E o Samuel, de 33 anos, preso em flagrante por matar a mulher dele, a Thaís. Samuel, bancário. Lá na agência é conhecido como o cara legal, aquele que sorri, aquele que motiva a equipe. Como é que pode ter essa mudança de caráter? Você já ouviu aquela expressão do machão de cozinha? O que é isso? É o cara que é machão da porta para dentro. É na cozinha, é na sala de casa, ele é machão, ele grita, ele berra, ele fala que mata. Da porta para fora, ele não é macho coisa alguma. Muito pelo contrário. Lá na agência todo mundo acreditava, nossa, esse rapaz é maravilhoso. Como ele é encantador. Ele deve ter alguma coisa diferente. Que nada, dissimulado. Se eu te contar os detalhes dessa morte, você vai ficar chocado. Ele teve coragem de tirar a vida da mulher depois de uma discussão, confessou para a polícia que usou drogas o dia inteiro. A mulher reclamou, poxa, você vai morrer desse jeito. Uma semana antes do assassinato dela, ele quase morreu de overdose, só não morreu porque ela pegou esse rapaz, colocou no carro, levou até o hospital. Se dedicou para salvar a vida dele uma semana antes. E olha o que ele fez uma semana depois. Sabe qual que é o pior detalhe de tudo isso? É que quando a família chegou, a mãe dessa mulher e o filho dela, o filho do casal, ele estava lá no andar de cima e ele começa a falar, não precisa entrar aqui mais não, viu? Ô sogra, ô filhote, e se quiser entrar também, venha ver tua mãe morta. Isso é tipo de pai? Isso é coisa que um pai faça, gente? O que vai acontecer com esse homem a partir de agora? Vamos ver? O que você vai ver agora é o desespero de uma mãe que tentou alertar a filha sobre um relacionamento abusivo. E ela não ouvia ninguém. Dulce é a mãe de Thaís Oliveira, de 27 anos, assassinada pelo marido dentro de casa. Foi morta pelo homem com quem vivia há 10 anos. Hoje a gente vê realmente o monstro que ele era. Um relacionamento que nas redes sociais parecia perfeito, mas por trás existia uma história de dor e de sofrimento. Thaís foi morta por não aceitar o comportamento do marido. A briga de se começar porque ela ia de contar para o pai dele e para a mãe que ele mexia com droga. E aí começava com a briga para ela não contar. Samuel Oliveira, de 33 anos, trabalhava como bancário e foi neste apartamento em Ferraz de Vasconcelos que Thaís foi assassinada com golpes de faca. O feminicídio aconteceu por volta das 4 horas da tarde, naquele primeiro andar, no apartamento onde Thaís morava com Samuel. Os vizinhos ouviram naquela tarde algo que era muito rotineiro vindo dali: o barulho de uma nova discussão entre o casal, que tinha uma relação muito conturbada, sempre marcada por brigas e discussões. Os vizinhos relataram aos policiais que atenderam o caso que começaram a ouvir a discussão. Primeiro, as vozes mais altas, eles estariam tendo realmente uma discussão. E logo depois começaram a ouvir gritos, mas gritos vindos da Thaís. De repente, aquela confusão inteira que acontecia nesse apartamento silenciou. Os vizinhos acharam tudo aquilo muito estranho, principalmente os mais próximos, e decidiram ligar para a família de Thaís. Eles contam que antes de ligar para a mãe da vítima, eles chamaram por ela aqui. E de lá de dentro não veio nenhum barulho nem nenhuma resposta. Ligaram então para a mãe da vítima, que mora algumas ruas aqui abaixo. No momento em que Dona Dulce chegou exatamente nesse local, bateu no portão, não teve resposta e parou aqui, ela viu o genro pela janela e ouviu dele algo muito difícil para uma mãe acreditar. Aí eu cheguei lá, saiu na janela e falou assim, não adianta mais, só abra a porta quando a polícia chegar. A Thaís já está morta. Cena que foi vista também por essa vizinha. O silêncio da rua foi quebrado pelos pedidos de ajuda feitos pela vítima. A gente viu ela gritando, pedindo por socorro, a gente ouviu muito barulho, como objetos batendo, sabe? A gente não ouviu muito ele, era mais ela e o menininho que gritava bastante. Ela gritando socorro, 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 o pessoal na rua falando pra ele parar, mas ele não falava nada, enquanto agredia ela. Aí depois que
Cessou o barulho, ele apareceu e falou que já tinha matado ela, pra mãe dela. O que é que vocês viram ele falar pro filho? Falou pra ele subir que a mãe dele estava morta já. E ele falou isso friamente? Sim, da mesma forma que falou com a mãe dela. Depois de tudo isso, Samuel, na frente de todas as pessoas que estavam aqui na rua, agiu com muita frieza, segundo os depoimentos dados à polícia. Ele desceu as escadas do apartamento, abriu esse portão e entrou no carro da família. Daqui, ele conseguiu iniciar uma fuga, só que vizinhos e familiares já haviam alertado a Guarda Civil Municipal e também a Polícia Militar. Samuel saiu em disparada pelas ruas da região, mas em posse da placa do veículo, as forças de segurança começaram a perseguição. Ele foi detido algumas ruas abaixo. Não negou o crime, contou friamente o que tinha acontecido. Foi abordado, de pronto ele confessou, que havia praticado o homicídio da sua esposa. Que ele fez grande uso de quantidade de cocaína, até chegou a informar 20 invólucros de cocaína no decorrer da tarde. A esposa, presenciando o fato, ficou um pouco nervosa com aquilo e gerou motivo de discussão. Para acessar a discussão, a maneira que ele achou foi agredi-la e não pensou duas vezes em quando ele viu uma faca e golpeá-la por diversas vezes. O policial que participou da perseguição contou que Samuel ainda tentou despistar as viaturas durante a fuga. Quando a equipe já estava próxima ao local, deparou com o veículo do agressor no contrafluxo. Notando a presença da viatura, ele tentou fazer uma manobra evasiva, se evadindo, teve um breve acompanhamento. Uma relação conturbada que, segundo a mãe da auxiliar administrativo, era uma tragédia anunciada. Porque ele vivia batendo nela. O bancário sempre foi um homem agressivo que, por diversas vezes, atacou a esposa dentro de casa e até mesmo na frente de parentes. Eu já vi ele bater nela aqui, eu pulei no pescoço dele, mas aí ele foi mais ligeiro do que eu. Ele bateu na minha mão aqui. Ficou uns 3 meses aqui roxo, quebrado, meu dedo. E uma vez ele agrediu ela aqui no quarto, jogou o celular na cara dela e depois pegou o celular e jogou no chão. Para a dona Dulce, Samuel não demonstrava remorso por agredir a companheira. Chamei um dia aqui, falei um monte para ele, mandei ele virar homem, que ele não era homem, era um moleque. Que ele parasse de bater na minha filha, que minha filha não nasceu para apanhar não. Se o pai dela nunca tinha dado um tapa nela, por que ele estava dando? E nada mudou. Nada mudou. Depois de uma fuga que começou exatamente nesse portão, os vizinhos conseguiram, sem Samuel dentro do imóvel, ter acesso ao local onde o crime aconteceu. O clima aqui era de muito desespero. Eles gritavam pela Thaís e não recebiam nenhuma resposta. Decidiram então subir correndo essas escadas. E aqui em cima encontraram uma cena difícil de acreditar. Aqui na entrada do apartamento eles já encontraram o anúncio dessa tragédia. Pelo chão, marcas de pegadas com sangue. Aqui na sala onde tudo aconteceu, eles encontraram o corpo de Thaís. A vítima estaria caída nesse local da sala, sem a parte de cima, sem a blusa da roupa que ela usava. E do lado, a faca usada no crime. Diante dessa cena, eles terminaram acionando o socorro. Quando os socorristas entraram aqui, o corpo havia sido colocado um pouco mais acima. Aqui no sofá ainda estão as marcas da violência. Thaís havia sido assassinada a golpes de faca. E no primeiro depoimento dado aos policiais, Samuel alegou que matou a esposa porque estaria tentando se defender das agressões que teriam sido cometidas por ela. Segundo Adriano, uma hora antes de matar Thaís, Samuel rodou de carro pela região e, bastante agitado, invadiu a casa de parentes. Roubou medicamentos usados para dormir. E de repente ele viu alguns remédios, pegou sem saber o que eram os remédios, pegou uns remédios da minha irmã e pegou e saiu correndo. Samuel foi detido pela polícia e deve passar por exames. Por não ter antecedentes criminais, pode receber o benefício de responder em liberdade.
Ele vai sair, vai ficar com o pai dele e minha filha não vai vir mais pra cá. Como é que eu vou viver?